Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Deus me levou nessa passagem que fala de duas áreas, que está em Ezequiel 17, do versículo 1 ao 24. E eu vou lendo aí de conformidade, eu vou explicando o que o Espírito me levou. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, propõe um enigma e profere uma parábola para a casa de Israel. E disse: Assim diz o Senhor Deus, uma grande águia de grande asas, de grande plumagem comprida e cheia de penas de várias cores, veio ao Líbano e levou o mais alto ramo do cedro. Irmãos, olhando pela águia de plumagem colorida, grande, aí me remeteu a lembrança de José, que vai estar em Gênesis 37, versículo 3. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e lhe fez uma túnica de várias cores. Então aqui o Senhor está nos dizendo que a gente é escolhido dele e que ele tem para nos entregar somente da gente, o que ele tem para dar. E o Líbano foi pesquisar também perante a Bíblia. Era a floresta que tinha as melhores madeiras, tudo madeira nobre. E se ele levou o mais alto ramo de um cedro, quer dizer que no mundo espiritual a gente é uma madeira nobre diante do Senhor. Aí continuando, e arrancou a ponta mais alta dos seus renovos e a levou a uma terra de mercadoria, numa cidade de mercadores a pôs. Tomou da semente da terra e a lançou no solo frutífero, tomando-a. Colocou junto muitas águas, plantado-a como salgueiro. Irmãos, quando nós chegamos à casa do Senhor, à casa de oração, e a gente se entrega ao Senhor, vai deixando que Ele vai trabalhando em nós, retirando todos os nossos galhos secos. Aí a gente, Ele vai nos usar, a gente vai sair para fora, né? No mundo, e a gente vai lançar toda a nossa ignorância, tudo que a gente vem aprendendo, levando para fora para ensinar os outros como é o verdadeiro evangelho. Então, a gente vai ser como está escrito em Salmo 92, do 12 ao 13. O justo florescerá como palmeira e crescerá como cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos atos do nosso Deus. Então a gente vai apresentando ao Senhor nossos erros, nossos pecados. E a gente vai se tornando diante do Senhor um justo que está com desejo de aprender dele para florescer o Evangelho dentro de nós. E o salgueiro que me chamou a atenção, eu fui estudar. O salgueiro, aquela gente lá, fala que o salgueiro é como as pessoas ignorantes, cheias de si,
como dizem que sabe a verdade de tudo. E é aqui que a gente vê que a gente não sabe de nada. E também vai estar em Salmos, versículo 3. Pois será como árvore plantada junto a ribeiro de água, a qual dá o seu fruto no tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Então, irmãos, é difícil se posicionar, deixar que o Senhor nos plante nos seus rios de água verdadeira, nos ensinando e retirando tudo que há de errado dentro de nós. Ezequiel 17, versículo 6. E brotou e tornou-se numa videira muito larga, de pouca altura, virando-se para ela os seus ramos, porque as suas raízes estavam debaixo dela. E tornou-se numa videira, produzia sarmentos e brotava renovo. Irmãos, quando a gente deixa o Senhor ser nossa videira, a gente o ramo dele, ele vai fazer da gente brotar. Aí vai dizer em João 15, versículo 8 ao 17. E nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, assim sereis meus discípulos, como meu Pai me amou. Também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto, porque o meu gozo seja cumprido. O meu mandamento é este, que vós ameis uns aos outros, como eu vos amei. E ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. E vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não chamareis servo, porque o servo não sabe o que faz seu Senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvir do meu Pai, vos tenho feito conhecer. E a gente vai conhecendo o Senhor e deixando trabalhar do Senhor em nossa vida, para que nós venhamos sempre estar diante dos teus atos. Aí continuando, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e eu vos nomeei, para que vades e deis fruto, e vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome perdides ao meu Pai, ele vos conceda. E isso vos mando, vos ameis uns ao outro. É difícil, né, irmã, a gente amar quando a gente é machucada, ferida de várias maneiras, seja na família, fora da família. Em Ezequiel, versículo 7. E houve mais uma grande águia, de grande asa, cheia de pena. E eis que esta videira lançou para ela suas raízes e estendeu para ela os seus ramos, desde as covas do seu plantio, para que a regasse. Irmãos, a gente tem que deixar o Senhor regar nossas feridas, para que nós possamos sempre estar
sendo a casa de oração e não covil de ladrão. Porque para ser o covil de ladrão é desprezar o que o Senhor tem de melhor para nos dar. Em João 15, do 1 ao 7, eu me fiz uma pergunta. Como que eu ia ser uma videira diante de tudo aquilo que eu estava vivendo? Aí o Senhor me lembrou. Eu sou a videira e meu pai é o lavrador. Toda vara que não dá mais fruta, ela tira e limpa. Toda aquela que dá fruta para que dê mais fruta. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estáis em mim e eu em vós. Como a vara de si não pode dar frutos se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira e vós a vara. Quem está em mim, eu nele. Esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e a secará. E o colhem e lança no fogo e arde. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Mas Deus estava falando, filha, fica firme que eu vou fazer. E ele continua no versículo 8 de Ezequiel. No bom campo, juntamente às águas, estava ela plantada para produzir ramos, para dar fruta, a fim de que fosse videira excelente. Como nós iremos ser uma videira excelente? Correndo atrás do Senhor na sua puxadura, caminhando de fé em fé. E vai dizer em Isaías 40, do versículo 30 a 31, porque muitos não querem deixar o Senhor fazer o que Ele tem que fazer por nós. Os jovens se cansarão, se fatigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águia e correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, porque o Senhor está conosco, Ele nos dá força. Por mais que a gente não veja, Ele está nos fortalecendo diante de todas as nossas diversidades e que nós temos que estar diante dEle todo dia, seja na casa de oração, em casa da gente mesmo, buscando sempre a presença dEle, que Ele vai te responder, Ele vai te socorrer, por mais difícil. Ele é com nós, contigo, com cada um de nós. Ezequiel, versículo 9. E diz assim, diz o Senhor Deus, porventura há de prosperar, não há de arrancará suas raízes, não cortará o seu fruto, para que sequem todas as folhas do seu renovo. E isso não com grande força, nem com muita gente, para arrancá-la pela sua raiz. O Senhor, Ele nos trata, mas Ele não vem diante do povo dele, mostrar o que Ele está fazendo. Ele vai no particular de cada um de nós mostrar
o que ele precisa cada vez mais arrancar de dentro de nós, porque nós ainda somos como salgueiros, ignorantes em alguma parte, achando que não é bem assim. E vai estar escrito em Salmos 51, versículos 10 e 12. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lance fora da tua presença, e não retire de mim o teu Santo Espírito. Torna-me a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com o espírito voluntário. E aí vai estar escrito em Isaías também 11, versículo 1 ao 3. Porque voltará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, Espírito de conselho e de fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Irmãos, o Senhor falava que vamos tratar de ter um rebento, que todo esse sofrimento lá na frente vai ter o fruto que eu quero. Em Ezequiel, versículo 10. Mas estando plantada, prosperará, porventura, tocando o vento oriental, de todo não se secará, nas covas do seu plantio se secará. Irmãos, vai vir as lutas, os ventos, a tempestade, e como está escrito em Abacuque 1, versículo 9. Eles todos virão para fazer violência, o seu rosto buscarão o vento oriental, e reunirão os cativos como a areia. Os inimigos vêm para te derrubar, mas a gente tem que estar firme nos olhos do Senhor. E quando a gente escolhe ser firmes no Senhor, aí Ele vai um pouquinho mais a fundo, que vai estar em Ezequiel 17, versículo 11 e 12. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: dize agora, casa rebelde, não sabeis o que significam essas coisas. Dize: eis que veio o rei de Babilônia a Jerusalém e tomou o seu rei e os seus príncipes e levou consigo para a Babilônia. Irmãos, como vai estar escrito em 2 Reis, capítulo 20, versículos 17 e 18. Eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa e o que entesourar o teu paz até o dia de hoje será levado à Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E ainda até de teus filhos que procederam de ti e que tu geraste, tomarão para que sejam eunucos no poço da Babilônia. Ezequiel 17, versículo 13. E tomou das descendência real e fez aliança com ele, e o fez prestar juramento e tomou consigo os poderosos da terra. Irmãos, nós somos uma descendência real do Senhor aqui nesta terra.
no mundo espiritual. E se ele fez um juramento com cada um de nós, ele vai cumprir. E vai estar escrito em Deuteronômio 23, versículos 21 e 23. Quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardará em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente requererá de ti, em que haverá pecado, porém abastendo-te de voltar, não haverá pecado em ti. O que saiu dos teus lábios guardarás e cumprirás, tal como voluntariamente votaste ao Senhor teu Deus, declarando pela tua boca. E eu fiz um voto com o Senhor, que eu ia levar a palavra dele, doença quem doesse. Mas veio a tempestade, eu falei, não, pra quê? Chega. E o Senhor falou, filha, você prometeu, você vai ter que cumprir. E eis-me aqui. E como vai estar também escrito em 1 João 5, versículo 14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Ele estava me ouvindo, e era eu que não estava querendo ouvir. E também vai estar escrito em 2 Timóteo, capítulo 3, 17. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Deus estava me instruindo e eu estava impedindo o Senhor de me instruir, porque meu coração estava muito amargurado. Eu estava achando que não tinha jeito. E como eu podia me achar uma casa de oração, eu estava me internando na casa de covil, desprezando o Senhor. Em Ezequiel 17, versículo 14, para que o reino ficasse humilhado e não se levantasse, embora, guardando a sua aliança, pudesse subsistir, eu estava ficando humilhada, não estava tendo forças, irmão. Eu estava deixando de subsistir tudo aquilo que eu tinha aprendido no Senhor. E como está escrito em Mateus 12, versículo 25, Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E eu tenho que perseverar para que o Senhor venha subsistir na minha vida, na vida da minha família. Ezequiel 17, versículo 15. Mas rebelou-se contra ele, enviando seus mensageiros ao Egito para que lhe mandasse cavalos e muita gente. Porventura prosperará ou escapará aquele que faz tais coisas, ou quebrará a aliança e ainda escapará? Irmão, a gente faz aliança com o Senhor. Ele deixa a escolha, como o pastor também disse, ainda bem sem dar a maldição, mas que a gente saiba escolher. Dentro de todas as diversidades, a gente tem que prosseguir no Senhor, porque lá na frente a gente cantará um hino da vitória. 1 Samuel 15, 23. Porque a rebelião é como o pecado de
feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também rejeitou a ti, para que não seja rei. Como está escrito em Deuteronômio 30, versículo 9. Eu, Senhor, teu Deus, te fará prosperar em toda obra da tua mão, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra, para o teu bem. Porquanto o Senhor tornará te alegrar-se em ti, para que te fazer bem, como se alegrou em seus pais. Mesmo que a gente venha fraquejar, o Senhor nos levanta, nos revigora para prosseguir e para achar alegria em nós. Como está em Jeremias também, 11, versículo 2 ao 4. Eu tive que me consertar com o Senhor, pedir perdão por ter fraquejado e tentado desistir dele. Ouve as palavras dessa aliança e falar aos homens de Judá e aos seus habitantes de Jerusalém. Diz-lhe, pois, assim diz o Senhor Deus de Israel: maldito o homem que não escuta as palavras desta aliança, que ordenei aos vossos pais no dia que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: dai ouvidos à minha voz e fazei conforme a tudo quanto vos tenho mandado. E vós sereis meu povo, e eu sereis o vosso Deus. Irmãos, foi aqui que eu me consertei, para o Senhor me trazer aqui hoje. Essa palavra foi muito na minha vida. Ezequiel 17:16. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que no lugar em que habita o rei, que eu fez reinar com juramento de esplendor, cuja aliança quebrou. Assim ele, no meio da Babilônia, certamente morrerá. Irmãos, se a gente quebrarmos a aliança, abandonar o Senhor de tudo que Ele já veio nos falando, nos dando, Ele permitirá que nós iremos aonde nós temos aprendido para rejeitar. A gente ia fazer uma aliança com o pecado novamente. E também vai dizer em Salmo 15, versículo 4: aquele a cujos olhos o repro é desprezado, mas há outros que temem ao Senhor. Aquele que jura com Deus deu e com tudo não muda. Irmãos, temos que mudar. Vamos mudar enquanto dá tempo, porque vai dizer em Mateus também, capítulo 5:33. Outros sim ouviste o que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás teu juramento ao Senhor. Não devemos jurar para o Senhor em vão. E também vai dizer, 2 Reis 18, versículo 12. Porquanto não obedeceram à voz do Senhor seu Deus, antes transgrediram a sua aliança. E tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, nem ouviram nem fizeram. O Senhor está falando,
E a gente não está ouvindo, não está obedecendo e não está fazendo o que o Senhor tem nos pedido. Aí também, Ezequiel 17, versículos 17 e 18. E Faraó nem com grande exército e nem com uma companhia numerosa fará coisa alguma com ele em guerra, levantando trincheiras, edificando baluartes para destruir muitas vidas, porque descansou o juramento, quebrando a aliança, e eis que ele tinha dado sua mão. Contudo fez todas essas coisas e não escapará. O inimigo para nos afrontar, nos atingir, mas da mão do Senhor ele não escapará, porque o Senhor foi com Moisés no Mar Vermelho, livrou os seus escolhidos diante do Faraó. E como está em Êxodo 14, versículo 21. Aqui o Senhor deu uma ordenança para Moisés, e o Senhor está dando essa ordenança para mim, para cada um de vós. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental. Toda aquela noite o mar tornou-se seco e as águas foram partidas. O Senhor estava livrando o seu povo das mãos de Faraó. E também em Êxodo 15, versículo 1. E depois de ter feito toda aquela travessia daquele mar, escapado das mãos dos seus inimigos, vai dizer que Moisés glorificou ao Senhor. Então cantou Moisés os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram dizendo: cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e lançou no mar o cavalo, o seu cavaleiro. Deus lança, Senhor, no mar todos aqueles que tentam nos tocar, porque nós somos escolhidos dele. Às vezes a gente fala: nossa, eu não suporto isso, mas Deus me levou a pensar assim: quanto que o Senhor também não passou, não sofreu, humilhou, foi afrontado. Quanta dor que o Senhor não sentiu, tanta tristeza. Por vezes no pecado, ele ensinou e ele não queria abrir os olhos, não queria a diretriz do Senhor Jesus quando ele passou nessa terra. Ezequiel 17, versículo 20. E estenderei sobre ele a minha rede, e ficará preso no meu laço, e eu levarei a Babilônia. E ali entrarei em juízo com ele, por causa da rebeldia que praticou contra mim. Irmãos, o Senhor nos leva na prisão, até a gente reconhecer que Ele é o Senhor, que a gente pecou contra Ele. E como vai estar escrito em 2 Timóteo 2, versículo 26, ainda quando a gente desperta, muitos que dormem, é tornado a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. O Senhor põe a mão, Ele prende a vontade do inimigo sobre as nossas vidas. E como está escrito em Isaías 43, versículo 26, e se a gente não se arrepender, também Ele vai dizer: faz-me lembrar, entremos juntos em juízo,
contra as tuas razões para que te possa justificar. Qual era a minha razão que eu queria abandonar o Senhor? Por fraqueza? E ele falou, conta para mim a sua razão. E também em Isaías 24, versículo 5, ele vai falar conosco. Porque muitas vezes a gente fraqueja, irmãos. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Porquanto tem transgredido as leis, mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna. A gente muitas das vezes deixa se contaminar, irmãos, por coisas que não devemos levar para o coração. Ezequiel 17, versículo 21. E todos os seus fugitivos com todas as suas tropas cairão à espada. E os que restarem serão espalhados a todo o vento. E sabereis que eu, o Senhor, o disse. Vem a tempestade, vem o vento. Aquele que suportar, o Senhor sustenta. Como está escrito em Filipenses 4, do 1 ao 3. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, olha como o Senhor nos trata. Minha alegria e coroa está assim firme no Senhor, amados. Temos que estar firmes. E aqui ele vai rogar. Roga a Evódia e roga a Sintique, que sintam mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalharão comigo no Evangelho. E complemente com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Nosso nome está escrito no livro da vida, desde que nós estejamos posicionados. Ezequiel 17, versículo 22. Assim diz o Senhor Jeová. Também eu tomarei um bloco todo o topo do cedro, plantarei do principal do seu renovo, cortarei o mais tenro, e o plantarei sobre um monte alto e sublime. Irmã, essa palavra tenro mexeu comigo, e eu fui pesquisar e lá fala da visão. Que ele já tem uma visão além do que está acontecendo. Como está escrito em Isaías 57, versículo 15. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. No alto e santo lugar habito, como também o contrito e abatido no espírito, para vivificar o espírito dos abatidos, para vivificar o coração dos contritos. A gente tem que estar sempre reconhecendo, irmãos, nossas fraquezas, nossas falhas, e ter nosso coração contrito, nossa alma batida diante do Senhor. Ezequiel 17, versículo 23. No monte alto de Israel plantarei, e produzirá ramos e dará fruto, e se fará um cedro excelente, e habitará debaixo dele as aves de toda plumagem, a sombra dos seus ramos habitarão.
Irmãos, aí vai dizer para nós, assim em Jeremias, capítulo 2, versículo 21. Eu mesma te plantei como um vidro excelente, uma semente inteiramente fiel. A gente tem uma videira, uma vida excelente, semente fiel. Temos que ser fiel ao Senhor, renunciar a tudo que não vem do Senhor, que não é para o Senhor. Mas se a gente rejeitar o Senhor, aí vai na parte B, ele vai nos dizer: como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada como um vidro estranho. É quando a gente nega ao Senhor. Ele não nos reconhece mais. Em Salmos 80, do 8 ao 12. Trouxeste uma vinha do Egito, lançaste para os gentios e plantaste. Preparaste-lhe um lugar, fizeste com que ela deitasse raízes e encheu a terra. Os montes foram cobertos na sua sombra, e os seus ramos se fizeram como formosos cedros. Ela estende a sua ramagem até o mar, e os seus ramos até o rio. Aqui é quando a gente deixa o Senhor nos usar e a gente vamos produzindo frutos, porque quebrasse então os seus vasos, de modo que todos que passam por ela vindimam. A gente quebra todo o nosso egoísmo, todo o nosso eu, aí para que as outras pessoas vejam a diferença do Senhor em nós, para que nós façamos a diferença. Ezequiel 17, 24. Assim saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, bati a árvore alta, levei a árvore baixa, sequei a árvore verde, eu fiz reverdecer a árvore seca. Eu, o Senhor, este é o ofício. O Senhor quem dá, é o Senhor quem tira. Então, irmãos, se Ele te plantou como uma árvore de salgueiro diante ao rio dele, deixa florescer tudo que vem do Senhor. Não temam, venham ser casa de oração, como no início da palavra ele chamou casa de Israel. Mas na verdade é casa de oração. E eu vou falar rapidamente que eu fui pesquisar sobre a águia. Por que não sou a águia? O comportamento da águia, ela é independente, confiante, não tem medo de voar sozinha, de encarar grandes alturas e mudança. Gente teme. Ela observa com atenção, olhando a distância para ter uma melhor visão do todo, visando o reconhecimento do meio no qual estamos inserida. Muitas vezes a gente não olha onde nós estamos se inserindo. A águia enfrenta a tempestade para chegar onde almeja. Personalidade. É idealizadora, que gosta de fazer coisas de forma diferente. Algumas principais dessa ave, ela é curiosa, criativa, intuitiva, flexível e busca pela liberdade, visando o futuro e inovação. A gente tem buscado isso, intuição, flexibilidade, em busca da nossa liberdade. E ter um futuro com o Senhor na terra celestial. A visão dela é diferente. E graças a isso ela enxerga, vendo
todas as presas quanto as outras águas, animais que se aproximam. Além disso, ajuda ela na hora da caça, impede que ela seja surpreendida ou corra algum risco. A gente tem visão de quando algo vem para o nosso lado, que venha a ser do inimigo, a gente tem visão do que está acontecendo, a gente está enxergando o que está sendo aquilo, do porquê e para quê. E também vai dizer que ela é considerada de visão HD, já que além de enxergar a distância, jamais um humano conseguiria. Elas conseguem distinguir cores que nós não conseguimos, inclusive no meio de pedras, e até mesmo em uma floresta. A gente consegue distinguir quando a gente está na feira, que o inimigo pode tentar nos atingir. Eu vou dizer da audição. A gente tem ouvido o Senhor falando que além da visão, ela tem uma audição incrível. Ela consegue escutar de longe o som de uma presa, além de conseguir diferenciar o som de outras aves que podem oferecer algum tipo de perigo. Além de permitir um sucesso maior de caça, ela ainda tem menos chances de serem atacadas. A gente está ouvindo o som do Senhor, a voz que vem para nos afrontar. A gente está atento, diferenciando o perigo ao nosso redor. Característica física dela: ela tem a garra afiada, possui diversas outras características também que fazem a diferença. Ela é única e impressionante e são chamadas rainha do céu. Ela não é grande não, irmãos. Ela tem de 66 centímetros a 100 centímetros. Ela é pequena e a velocidade dela é de 320 km por hora. Então, irmão, gente, não precisa ser grande não, para estar atenta na palavra do Senhor. Defeito e qualidade aqui eu tenho muito, e é totalmente eu. Exigente, impaciente, frequentemente diferente de nós. E a mim vai dizer que ela habita principalmente perto do mar, de rios e lagos, desde o Alasca e parte ártica do Canadá até o Golfo do México. Ela vive, sim, irmãos, na montanha, na fenda da rocha. Então, o que eu tenho para dizer é que nós ganhamos a águia do Senhor. Vamos estar sempre na fenda da rocha. Vamos estar sempre com visão, enxergando de pra cima para o Senhor e ouvindo o que Ele está nos dizendo. Olha que tipo da águia, ela é representada, irmãos. Olha como o Senhor é maravilhoso. Ela é a nobreza, majestade, liberdade, agilidade. E será que nós estamos sendo diante do Senhor aquela águia que produz a nobreza, a majestade, a liberdade? Ou nós estamos sendo aquela outra águia que produz a majestade e a prisão do pecado? Então, irmãos, aqui agradeço em nome de Jesus. Tu tem medo de trazer a tua palavra que Deus te revelou? Irmãos, a irmã para mim é um símbolo de superação. Mas eu não posso deixar de complementar um pouquinho acerca desse texto. Quantas águias a gente viu que apareceu no começo do texto que ela leu? 2. E cada uma veio com um propósito, vocês lembram ou não? Uma veio semear e a outra veio o quê? Regar.
Olha lá, cava raiz para estar junto aos ribeiros do quê? Quando eu olho para isso, irmãos, eu lembro de um texto que está na Bíblia que fala que Paulo semeou, Apolo, e Deus deu o quê? É assim que funciona. Por isso que ele muda as plumagens. E ele fez isso para que formasse uma vide excelente. Mas o povo foi o quê? Rebelde. O povo quis ser uma vide o quê? Degenerada. E por causa disso Deus os entregou na mão dos babilônicos e entregou na mão de quem? Dos egípcios. Só que a misericórdia de Deus é tamanha, irmãos, é tamanha, que Ele deixou o povo para sempre na Babilônia? Ele deixou o povo para sempre lá no Egito? Não. Depois Ele vai dizer que Ele foi lá e replantou o quê? De novo. Ou seja, Ele tirou o povo daquela terra, Ele trouxe de volta, mas Ele tratou com aquele povo. Cada vez que a gente vem aqui pregar, irmãos, uns está usando uma plumagem que é semear, outros está usando uma plumagem que é regar. Por isso Deus tratou com ela nessa palavra, porque ela não queria ser uma o quê? Águia. E uma vez que a gente não quer ser uma águia, a águia habita onde que ela falou? Na fenda do quê? Pronto, se tornou, ao invés de ser um preso da esperança, se tornou um preso do quê? Do pecado. Porque faz a sua vontade e não faz a vontade de quem? De Deus. Aí não tem jeito. Mas que é a bênção do filho, mas que é a solução do problema dentro de casa. Aí Deus permite o homem padecer um pouquinho, né? E fala, e aí? Vão voltar a ser uma o quê? Uma águia? Irmãos, Deus tem semeado coisas grandiosas no nosso meio. E Deus tem usado os seus vasos para regar aquilo que semeou. Porque pode ver, aí vem um outro irmão, cata os mesmos versículos e acrescenta mais algumas coisas. Está regando aquilo que semeou, para que eu e você sejamos uma vide o que? Excelente. Vê que o que brotou da primeira semeadura foi uma videira. Ele não brotou ali uma bananeira, entendeu? Não brotou um pé de laranja, não brotou uma videira. Quer dizer, a semente boa foi semeada, porque Cristo é a videira e nós somos o ramo. E aquilo foi regado, esperando que aquela vinha se tornasse uma vinha o quê? Excelente. Está aqui, Deus está semeando, está regando. Mas a hora que eu olho para os ramos aqui, é uma vide excelente ou é uma vide o quê? Degenerada? Quando você olha para o teu líder, o que é que nós somos? Se for uma vide degenerada, irmãos, o que nos restará? Babilônia e o quê? E Egito. Não tem jeito. Quer ser preso? Vai viver cativo então. Quer ser livre? Vide excelente, vencer uma o quê? Uma vinha que produz muitos frutos para a glória de Deus. Deu para entender isso? Glória a Deus. Então eu louvo a Deus por mais essa palavra, amém?